Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 13 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 26 minutos, no Brasil, 6 e 26 da manhã. Gente, a BTC está num marasmo movimentacional impressionante. É absolutamente entediante a movimentação da BTC. Aqui no 4 horas, a gente segue desenhando uma sequência de candles que não conseguem se livrar da VWAP mensal. No 6 horas, o mesmo cenário desolador se desdobra. A BTC claramente segue desenhando aqui o bico de uma figura triangular, mas também não oferta nenhum nível de volatilidade. Isso aqui, gente, quando a BTC perde a volatilidade nesse nível raramente visto, é porque vem uma mega explosão, possivelmente ascendente. No diário, o mesmo cenário se desdobra. A BTC abre mais um candle travado aqui na mediana do canal de Keltner. Isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro silêncio que precede um grande expor. Gente, isso aqui está preparando as turbinas para uma mega explosão. No intraday, a BTC segue esse cenário de marasmo desolador. Já é o quarto dia em que ela fica perdendo amplitude movimentacional em relação ao dia anterior. Vocês vejam que ontem já não teve muita amplitude e hoje as bandas de VWAP no intraday seguem aqui estreitando. Chegou a dar uma ameaçada de queda aqui. Fizemos a mínima nessa madrugada em 29.363, mas aí a BTC rapidamente retornou em direção ao patamar da VWAP. Daqui a pouco eu vou encontrar um ponto seguro aqui para ofertar os sinais. Vai dar bons trades hoje, porque ela não consegue se livrar da banda. Pode até dar um toque na lower, mas vai voltar para VWAP. BTC está absolutamente entediante. No gráfico semanal, já que a semana está se encerrando, a gente evoluiu para um doji, que está fortemente engolfado pelo candle da semana anterior. Então, o mais factível é que a BTC agora, durante essa próxima semana, ou no máximo na outra semana, a gente volte a estressar o patamar da linha superior da nuvem aqui no semanal em 31 mil. Se romper 31.804, aí vocês já sabem que vai ser chapéu para o palhaço. A BTC vai explodir num pump espasmódico em direção a 36 mil dólares. Na seara fática, o Congresso Nacional Brasileiro se move para cobrar mais impostos sobre criptoativos. Se aprovada, a legislação vai sujeitar criptoativos de brasileiros no exterior as mesmas regras tributárias que regem os ativos tradicionais. Gente, se essa legislação, se esse projeto for aprovado, isso vai empurrar a migração de criptoativos custodiados em cefais como Binance, Coinbase ou mercado Bitcoin para custódia on-chain. E outra, ninguém mais vai querer alavancar no mercado de futuros em cefais. Vai todo mundo migrar para DeFis como a DEX Banus de futuros perpétuos. Ninguém mais vai querer deixar ativos em cefais como um mercado Bitcoin ou uma Coinbase. Muito menos operar futuros numa CeFi como uma Binance ou uma BitMEX. As pessoas vão operar futuros em plataformas descentralizadas de futuros perpétuos, como uma Banus.finance. Por isso que eu aviso aos senhores que vem um terremoto de liquidez com a chegada das CBDCs e a voracidade fiscal das jurisdições. Elas vão empurrar os usuários a plataformas descentralizadas de futuros. Ou seja, vem um terremoto de liquidez em favor das DeFis e ninguém mais vai querer deixar ativos no mercado Bitcoin. As pessoas vão usar DEX Wallets como o MetaMask, como um Ledger, um Ledger que é um cold wallet, ou seja, para acessar os meus recursos eu preciso desse cold wallet. Inclusive agora o MetaMask e outros DEX Wallets, eles permitem a conexão direto com um Ledger ou com um Trezor, enfim, é o novo normal. E a voracidade fiscal vai empurrar as pessoas para plataformas descentralizadas, como é o caso da Banus.finance. E a Bitcoin é uma bomba relógio definida para uma expansão histórica. Nunca antes a volatilidade da BTC ficou tão estreita. Aqui no gráfico de 3 semanas, depois eu vou fazer uma análise sobre esse gráfico.
Um analista aqui na Daily Hold dá conta de que o nível de volatilidade está tão estreito que a BTC está pronta para explodir numa nova pernada que vai levá-la para uma nova máxima de todos os tempos. E o CEO da Grayscale soltou o verbo e disse que o uso dos tribunais norte-americanos para cada questão criptográfica, para cada imbróglio, só vai esmagar a inovação na jurisdição norte-americana. Ele enfatizou que é ridículo que os Estados Unidos ainda não tenham uma abordagem regulatória e a aprovação de um marco legal criptográfico. E agora que a gente se aproxima desse novo ciclo com mais um halving em que a expansão da criptografia será sem precedentes, os Estados Unidos seguem sem um marco legal criptográfico, o que é bizarro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os problemas econômicos da China continuam se aprofundando. Agora o mercado imobiliário está sentindo uma grave desaceleração. A economia da China está mostrando poucos sinais de recuperação, com novas tensões no mercado imobiliário e a deflação ameaçando as perspectivas de crescimento. E o incêndio florestal na ilha de Maui, no Havaí, são os mais mortíferos do século, com o número de mortos atingindo 93. O último número informado pela Bloomberg deu conta de 105 mortos, ou seja, esperamos sinceramente que esse número não cresça, mas o serviço lá da Defesa Civil do Havaí está reportando é que o número vai aumentar, porque alguns locais estavam inacessíveis, ainda havia focos de incêndio, mas deve aumentar. E a China condenou a visita do vice-presidente de Taiwan aos Estados Unidos, chamando o mesmo de encrenqueiro e querendo atiçar gasolina num imbróglio geopolítico muito sensível. Gente, a BTC não se move, ou seja, isso é um sinal claro de que vem uma ampla pernada, possivelmente impulsiva. Aqui no 6 horas a gente está desenhando uma sequência de candles que vão ficando lado a lado, sem nenhuma amplitude movimentacional. Isso provavelmente vai redundar numa hecatombe explosiva, que aqui no 6 horas, né? Aqui no diário a gente consegue visualizar como uma grande bandeira de alta. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.